Muito bem, muito bem. Nós estamos de volta pontualmente 13 horas e a gente honrando aqui o nosso compromisso, trazer para você conteúdo de fundamento. Tem então o nosso segundo entrevistado de hoje. Você está aí pela frequência 106.3, entrou agora no carro, tá nos levando de carona no seu veículo. Muito obrigada pelo prazer da tua companhia, viu? Você que está nos ouvindo em qualquer que seja o ambiente, você tá de férias, Eli Rodrigues, estou de férias, estou de boas. Benza a Deus, aproveite, meu amigo e minha amiga, aproveite esse momento, você que tá trabalhando, tá fazendo aquilo que ama, tá que nem Eli Rodrigues, assim, ó, cheio de gratidão por poder trabalhar, poder fazer aquilo que faz o teu coração bater mais forte. Então, parabéns. E se não é bem assim também, tenha fé, busque o seu propósito, você vai encontrar. Você que está no comércio, na indústria, nas repartições públicas, alô, servidores e servidoras das esferas diversas, muito obrigada por estar com a gente. Quero mandar um abraço especial também pra galera que trabalha nos ambientes domésticos, né? Onde o serviço jamais acaba. Tenha fé, vai lá, vai firme. Uma excelente tarde de quarta-feira para você também. Quero dar as boas-vindas a esse grande profissional, queridão, nosso professor da instituição FEMA e uma pessoa de história inspiradora, topou estar aqui com a gente para contar um pouquinho e abrilhantar o nosso conteúdo. Bem-vindo à Rádio FEMA, professor Daniel Tavares. Que honra poder te receber aqui. Boa tarde, Eli. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu agradeço desejar, né, a oportunidade e é sempre uma grande felicidade, né? Poder contar um pouquinho da nossa história, né? Sim. Ainda mais quando a gente está em casa, né? Na FEMA. Então, uma grande instituição, né? Então... Só dá posiciona melhor ali o microfone. Qualquer coisa a gente vai trocar, Daniel. E o ao vivo é assim, não tem muito o que a gente fazer. Vamos até trocar já o microfone, porque eu acho que esse aí vai captar melhor. Tá bom. Que tal? Então, eu acho que agora dá pra ouvir melhor. Dá um oi aí pra gente, pra ver. Oi, oi. Ah, sim. Melhor? Vamos levantar aqui ainda um pouquinho, porque eu acho que ficou um pouquinho baixo aqui. Aí, agora sim. Oi, oi. Agora melhor. Sim, agora sim. Boa tarde, de novo. Falar de boa novo. Tarde, boa tarde. Boa tarde, Eli. Boa tarde a todos os ouvintes, né? Sim. É um prazer, né? Como eu já disse anteriormente, estar aqui contando um pouquinho hoje da minha história, né? Um breve trecho, talvez, né? Porque já foram muitas coisas, né? Nessa minha caminhada, né? Sim. Tu é natural aqui de Santa Rosa, Daniel? Não, sou natural de Santa Maria. Santa Maria. E veio pra cá como? Então, é até curioso, né? A minha ligação com Santa Rosa, ela começa já de criança, assim, por volta dos 7, 8 anos, eu acredito. Meu pai, então, motorista de ônibus. Ele trabalhava fazendo uma linha, então, que vinha de Santiago pra Santa Rosa. Sim. E nessa ocasião, né, nesse período, eu e minha mãe, a gente sempre acompanhava ele nas viagens todas de finais de semana. Foi então quando a gente conhecemos Santa Rosa. A minha mãe se apaixonou à primeira vista, né? E é uma coisa que me marcou bastante, porque eu lembro bem certinho, assim, dela, um dado momento, assim, comentando, um dia eu vou morar em Santa Rosa. Olha assim. E aquilo me marcou, mas, enfim, passou um certo tempo, um tio, né? Meu tio, ele acabou passando num processo seletivo do hospital, aqui na época, né? Ele foi da primeira turma de técnicos em enfermagem em Santa Maria e a instituição buscou profissionais lá na região para então, captou, né? Para trazer aqui para Santa Rosa. E ele acabou passando no processo, veio, se instalou em Santa Rosa. Foi então que começou a nossa ligação um pouco maior com a região. E aí, eu me formo então em Santa Maria em 2014. Enfermagem. Em enfermagem, E acabo... É engraçado, mas eu acabei passando na residência também em Santa Rosa, logo após formado. Mas já matriculado aqui, pronto para vir, pronto para me instalar. Na última semana, assim, na véspera da mudança, fui chamado em Santa Maria em outro programa de residência. Daí, por estar em casa, né, acabei optando por permanecer em Santa Maria mais um certo momento. Mas o que aconteceu? Eu sou meio inquieta, então eu tô sempre estudando, sempre buscando uma coisa e outra, né? E aí eu ingresso na residência em urgência e trauma. E quando completei 1 ano do programa, eu comecei nessa inquietude de novo. Poxa vida, vai acabar esse programa. Eu já estava me acostumado com o valor que a gente recebia de bolsa, né? Eu pensei assim, bom, o que vai ser o pós, né? E aí eu começo durante os plantões, né? Nos intervalos de plantões. Eu fazia muito plantão noturno na época no programa, né? De residência. Eu ficava estudando para concurso público. E eu comecei a fazer concursos. E aí foi o início, assim. Eu prestei, eu acho que em torno de uns 10 concursos. Acabei aprovando uns 8, assim.
E o primeiro deles que me chamou, que fui, né, convocado, então, foi na região de Santa Cruz do Sul, praticamente junta na cidade de Sinimbu. Praticamente ninguém conhece, uma cidade bem pequena, cerca de... É uma cidade pequena, tem cerca de 8 mil habitantes. Como é que é o nome? Sinimbu. 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 É 14 quilômetros, não, um pouco mais, eu acho. 28 quilômetros, talvez, assim, de Santa Cruz do Sul. Mas é bastante próximo, assim, naquela região. E por lá, então, eu permaneci por 5 anos e meio. Mas o que é curioso, como é que eu vim parar aqui? Quando eu já estava concursado lá na região, cerca de 3 anos, um certo dia minha mãe me ligou e falou assim, olha, nós vamos embora. Pensei, que legal, vamos vir pra Sinimbu, né, pra Santa Cruz, pra essa região. Não, nós vamos pra Porto Mauá. Nossa. E eu disse, como assim? Eu disse, nisso meu tio, então, né, que já estava aqui instalado há muito tempo, meus avós acabaram vindo também, e já estavam lá na região, já estavam em Porto Mauá, então, há cerca de 20 e poucos anos. A mãe e o pai me pegam de surpresa, olha, nós vamos vender casa, vender carro, vamos vender tudo aqui na região e vamos pra lá. E era muito pra ser, em cerca de 15 dias, menos que isso, eles resolveram toda a vida deles lá em Santa Maria. Isso era que ano, Daniel? Isso foi 2019, eu acho que eles vieram um pouco antes até. Não, acho que foi 2018 que eles vieram pra cá. E aí, bom, me pegaram de surpresa, né? Me surpreendi. E vieram pra Porto Mauá. E aí eu começo a vir com mais frequência, né? Então eu lá na região de Santa Cruz vinha, pelo menos uma vez ao mês eu estava aqui, né, na região. Nessa época eu já conhecia muitas pessoas, já tinha muitos amigos, porque desde criança vindo visitar, né, tios, avós, enfim, todos os outros familiares que já estavam aqui. Isso se intensificou com a vinda dos meus pais. Sim. Mas o que acontece, que foi o desfecho de tudo, foi a pandemia, né? Veio a pandemia, aquela loucura toda, todo mundo meio que às cegas, inclusive nós profissionais de saúde, né? Não sabia o que ia acontecer. Então, ficou eu lá na região de Santa Cruz, meus pais e o restante da minha família toda aqui. Eu pensei, meu Deus, né? O que vai acontecer? Vai todo mundo morrer? Não vai morrer? Era aquele caos, aquele caos instalado que ninguém sabia, né? Como é que seria. Nisso surge um concurso, né? Na prefeitura de Porto Mauá. E aí eu pensei, bom, faço ou não faço? Daí fiquei num outro dilema, né? Porque eu já era concurseiro, então o mecanismo de estudo, né? A minha cabeça ela já estava doutrinada para saber o que estudar, enfim, tudo mais. Mas fiquei naquela porque eu gostava muito da região de Santa Cruz, né? Eu sou até hoje apaixonado, assim, por aquela região. Mas a minha família, muitos amigos, todo mundo aqui. Pensei, e agora? Faço ou não faço? Meu pai e a minha mãe, né, não interferiram em nada. Eles falaram, olha, faz o que tu quiser, quer fazer, faz, não quer fazer, não faz, né, maravilhosos, me deixaram à vontade. Minha avó e o restante da família caíram em peso em cima, então, todo mundo querendo que eu viesse, porque esse meu tio, então, ele também era concursado na prefeitura, né, no posto de saúde em Porto Mauá. Começou a pressão, faz o concurso, faz o concurso, faz o concurso. E aí eu entrei naquele dilema, pensei, agora faço ou não faço? Pensei, bom, eu vou estudar a legislação no município, o restante das disciplinas não vou estudar. E vou fazer essa prova. Se passar é porque realmente é pra eu ir. Acabou que eu fiquei em segundo lugar nesse concurso. E aí a primeira candidata acabou desistindo um certo tempo e eu fui chamado e vim. Então pra região. Aí foi todo um desdobramento, né? Me instalei aqui na região de Santa Rosa. Foi um período bem difícil, assim, de adaptação também. Pela questão do... Né? Não pela realidade, porque eu já conhecia, né? Praticamente todos os munícipes de Porto Mauá eu já conhecia. Eu já tinha feito um estágio voluntário lá na época da graduação. Então eu tinha um apreço, assim, um apego pela cidade, né? Também pelas pessoas. Gosto muito das pessoas de lá. Mas começou... Eu entrei naquela questão de adaptação. Era um período que estava todo fechado. Então... eu não tive aquela oportunidade de convivência com as pessoas como eu imaginava que poderia ter sido, né? Então foi um período bastante complicado, mas enfim, quando eu entro então na prefeitura, então em Porto Mauá, né, no posto de saúde, passou alguns meses, assim, eu também já comecei a fazer plantão em Tuparandi, que era o nosso hospital de referência, né? Sim. Para os serviços de urgência e tudo mais. E aí eu fiquei, né, por um bom período, assim, trabalhando nos dois locais. Então eu trabalhava durante o dia
em Porto Mauá, e à noite eu fazia plantão em Tuparandi, e assim foi um bom período assim de pandemia, cerca de 2 anos e meio eu fiquei nessa rotina, né, me dividindo entre os dois locais. Mas olha aí um pouco da trajetória de Daniel Tavares, que eu já vou dar aqui o endereço para você que está nos ouvindo aí pela 106.3, tá? Doutor Dr. Daniel Soares Tavares é o endereço dele no Insta, enfermeiro esteticista. Ele agora recém vai começar a passar, assim, falar pra gente, compartilhar um pouco do trabalho que ele tá realizando, né? Que ele vem realizando na área estética. Mas ainda sobre você, Daniel Tavares. Eu te cortei ali, né, pra situar o nosso ouvinte, mas eu quero que tu fale pra gente um pouquinho sobre a pessoa Daniel Tavares, né? Essa pessoa que é ligada à arte, né? Que tem todo aí um cultivo desde cedo, né? Da arte na tua vida, a arte da dança, da cultura. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, a minha família, né? A raiz principalmente pelo meu lado materno, a vertente vem do município de Santiago, né? É uma região em que o tradicionalismo gaúcho é muito forte. Então, o meu avô, já falecido, né? Minha avó, eles chegaram a fundar CTGs na região. E então a minha família toda tem um apego, assim, com a questão da cultura gaúcha, e a fruta não cai longe do pé, né? Verdade. Eu, obviamente, né, no momento que eu tive contato com o meio, assim, foi amor à primeira vista, é algo que, inclusive, me deixa em certo sofrimento até hoje, né? Porque eu dancei competições de dança, né? Em Santa Maria, dancei inicialmente no CTG Bento Gonçalves, em outras entidades, mas o meu auge como dançarino, que eu sempre digo assim, foi no Centro de Pesquisas Folclóricas Piá do Sul, que é uma entidade bem conhecida assim dentro do meio tradicionalista e dentro das competições de dança, né? É a única entidade tetracampeã do Enarte do interior do Rio Grande do Sul. Então, desde criança, assim, era um sonho que eu tinha, um dia eu vou chegar e vou dançar nesse local com essas pessoas, né? Então, foi uma trajetória, assim, de dança de mais de 20 anos, foram cerca de 23 anos, talvez um pouco mais, assim, envolvido com a dança tradicional gaúcha, né? E aí, meu Deus, viajei o Brasil inteiro, né? E tanto da América do Sul, assim, com as competições, com os grupos, né? E foi algo muito legal, assim, algo que eu amo fazer, assim, amo um bom baile, amo né, as festas de comunidade que a gente tem aqui na região. Então é algo que eu gosto muito, eu cultivo bastante, né? Sempre que tem ainda as competições, eu costumo acompanhar o grupo mesmo, não mais fazendo parte, né? Em 2017 foi o ano que a gente conquistou, então, o tetracampeonato de Enarte, e eu acabei me aposentando, eu digo assim, porque aí no período eu também estava finalizando o mestrado. A dança é algo que ela também te exige muito, né? Exige de corpo, exige de concentração, exige de participação, todo um preparo, tempo, né? É muito ensaio, né? Ainda mais para ganhar um festival tão grande como é o Enarte, né? Então é algo que exigia muito. E na época eu ainda morava em Santa Cruz do Sul, então eu viajava para Santa Maria em época de Enarte, assim, todos os dias. Era bate e volta, vai para Santa Maria, volta para Santa Cruz, vai para Santa Maria, volta para Santa Cruz. Então foi bem desgastante. Daí, mais finalizando o mestrado, pós-graduação, era algo bem complicado, não conseguiria, né, manter, mas logo também 2018 ele passou. Ainda dancei o show de abertura, né, do campeonato ali em 2018, mas logo depois também veio a pandemia, os grupos todos, né, foram obrigados a parar também, né? Mas é algo que eu sinto muita falta, assim, até hoje, assim, eu não perco uma competição que seja transmitida online. Eu tô lá, tô assistindo, tô com minha cadeira na frente da minha televisão e sou ferrenho, assim, eu não deixo de acompanhar em momento algum. Maravilha. O que tu leva da arte pra tua vida? E aí já vamos entrar no tema saúde, né? Eu pergunto isso, porque a gente fez aqui um projeto há algum tempo e eu preciso resgatar esse Arte Cura Vidas, falando um pouco da influência da arte na vida dos profissionais da área da saúde. Foi um projeto que a Rádio Fema fez lá, inclusive durante a pandemia, né? Para ver de que forma os profissionais da saúde estavam alimentando esses hábitos, apesar da rotina maluca e de todo esse medo, toda essa coisa que também, né, impactou as pessoas, principalmente que estavam na linha de frente da Covid-19, né? Mas eu trazendo aqui para esse cenário o enfermeiro Daniel Tavares, né? Como que a arte impactou assim na tua vida, inclusive na atuação, né?
Então, eu vou trazer um ponto que eu acho que foi crucial. Acho que é uma ligação, né? Fundamental, assim, entre a arte e a saúde. Porque que é o que me levou a dançar, talvez, né? E conecta também com a primeira parte da minha história, que foi a questão das viagens com meu pai, né? Como era uma política da empresa, a gente podia viajar, né, enquanto família com os pais, né? A gente viajava muito com o pai, então a gente vivia em restaurante, hotel, todo final de semana, enfim. Acabou que eu me tornei uma criança obesa. Né? E isso começa a chegar ali pelo período de adolescência. E isso começa a nos deixar um tanto quanto aflitos, né? A gente não tinha essa compreensão do bullying como a gente tem hoje, né? Mas era algo que hoje eu entendo que eu sofria, mas naquela época não se tocava no assunto. Só sofria. Né? Só sofria e, enfim, engole o sapo e vai. Mas isso começou a me incomodar muito. Então, quando eu comecei, né? Quando foi me oportunizado, então, entrar, né? Fazer parte do grupo de dança, foi uma virada de chave pra mim. Porque daí eu olhava, assim, os coleguinhas de dança, todo mundo já com perfil mais magro, né? Eu começava a dançar, me sentia cansado, né? Não me sentia bem. E aí eu acabei deixando de viajar já de pequena, assim. O pai e a mãe permaneciam fazendo as viagens deles, né? Durante os finais de semana. E eu já de criança acabo me desligando desse vínculo com eles. E como tinha outras pessoas que me acompanhavam, né? Na região ali em Santa Maria. E eu acabei ficando por casa, assim, e comecei a me envolver com a dança. Então, com a dança, mais o período de estirão que a gente ama, né? Que a gente entra ali no período de transição entre a infância e a adolescência. Sim. Eu consegui fazer essa transição, né? E superar essa obesidade. Então, que, de certa forma, eu mantive por muito tempo. Por um sedentarismo, obviamente, né? Então, a dança enquanto arte, enquanto movimento, me fez também, né, virar essa chave. Eu sempre brinco que o peso que eu tenho hoje, eu tinha quando eu tinha 8 anos de idade. Então... Só que não era em massa muscular. Hoje tu tem massa muscular, né? E antes era é muita diferença, assim. Então, outras substâncias. A dança pra mim, então, foi uma virada de chave total, assim, em questão de estilo de vida. Então, melhorou não só a questão, né, da saúde em si, mas todas as questões, eu acho, psicológicas que envolvem todo esse processo, né? E dessa própria transição da infância para adolescência, de muitas coisas que vão acontecendo, que perturbam, né? E que, como eu já tinha dito anteriormente, que a gente não tinha essa compreensão, né, de que o bullying existia, a gente não tinha esse entendimento que a gente tem hoje, né? E a gente percebe, e eu hoje percebo, né, inserido assim nos locais, nos espaços de saúde, que muitas pessoas, talvez da minha idade, hoje elas trazem traumas daquela época que talvez sejam reflexo não só do bullying com relação à obesidade, mas talvez com relação a inúmeras outras coisas, né? E que não foram, né, bem superadas. Não foi algo que me abalou psicologicamente, né? Digamos assim, né? No meu futuro. Talvez isso até me fez focar ainda mais na questão da dança, na questão de estudo. Também isso, eu acho que eu sofria muito esses traumas estudando. Né? O estudo também, de certa forma, tu admite que foi uma certa fuga em algum momento, foi uma certa fuga. E aí entra, eu acho também, porque eu acho que a gente nós somos predestinados a certas coisas, eu acredito um pouco na questão do destino, assim. E aí a dança, saúde, tudo começa a se interligar e aí vem a questão da estética, porque também foi em razão disso que eu entrei nesse campo. Eu entro, então, começo a dançar ali com cerca de 8 anos de idade, e aí tinham outros familiares meus que também dançavam, mais ou menos na mesma faixa etária que eu. E aí a gente, nesse processo de competição, de ensaios, treinos, eu via sempre a minha prima sendo preparada para dançar a competição. Então tinha que preparar cabelo. E isso eu via, assim, despretensiosamente, via ela arrumando cabelo. Sempre tinha uma cabeleireira que ia lá fazer o penteado de todas as prendas. E eu sempre fui uma pessoa que eu aprendo muito olhando. Eu olho e eu, de certa forma, o meu cérebro, parece que ele é doutrinado a já conseguir executar. E aí, olhando, um dado momento lá também, por uma outra questão de saúde, a minha prima não conseguiu ser levada para fazer um penteado lá que precisava ser feito para uma competição. E eu olhei para ela e disse assim: não, eu já vi fazer várias vezes, desde que eu faço.
E aí fiz o cabelo dela ficou muito bonito. E aí o CTG que eu dançava, então, me convidou pra arrumar todo o grupo de dança. Mas olha E isso eu tinha o quê? Uns 10 anos, talvez. Né? Então, aos 10 anos eu começo a trabalhar com a parte de estética capilar. Então, comecei a fazer penteado para os grupos de dança. E isso me alavancou. Né? E aí, fui me especializando na parte de cabelos e tudo mais. Fui crescendo. Esse meu tio que já estava aqui na região, um certo tempo depois, a gente abriu um salão de beleza na Argentina. Né? Nossa, Então, a minha vida nunca foi muito parada, como você já deve estar observando, né? Então, lá em Santa Maria, já com um salão lá na Argentina, então eu vinha pra cá, pra região, há cerca de 2 em 2 meses, atravessava o rio, ia lá, atendia todas as minhas clientes, assim, em cerca de 3 dias, voltava pro Brasil. E assim a gente ficou em atendimento lá por 7 anos, né? E eu nesse bate-volta, né? E aí até que eu faço essa virada de chave, veio formatura, foi um período que eu dei me desliguei um pouco, né, dessa questão da parte dos cabelos. Porque aí tu tava se formando. Porque eu tava me formando na graduação de enfermagem, E aí já vem todas as outras questões, tu já quer, né, tu já tem uma outra visão, eu já tinha uma questão que eu gostaria muito, eu queria muito na época já concluir, já entrar direto para um mestrado, né? Mas aí não fiz isso, acabei entrando primeiro na residência. Mas Bem tranquilo. Mas o que aconteceu? Eu me desligo então um pouco dessa parte. Porém, quando eu volto aqui pra região, né? Já no concurso, eu tinha muitas clientes daquela época, né? De Argentina, né? E Porto Mauá também. E aí eu trabalhando no hospital e o pessoal começa, Dani, abre um salão, abre um salão, abre um salão. E nisso eu entrei numa pós-graduação de estética. Foi tudo meio junto, assim. E eu disse, bom, será que eu abro? Será que não abro? Enfim. Aí família começou a dar uma apoiada. Disse, não, vai, vamos ver. Acabei abrindo um espaço pequeno na época, assim, ali na cidade de Tuparandi. E fim da pandemia, né? Aí eu não me dividia mais entre 2 locais. Eu já me dividia entre prefeitura, hospital e o salão. 3, né? Então, daí. E vinha posar em Santa Rosa a cada 3 dias, que era o dia que eu tinha pra dormir em casa. Que era só. Então, ali começa a minha história com essa parte da estética, né? Inicialmente com o salão de beleza, em Tuparandi. Só que eu também um pouco aflito. Tinha algumas pessoas ali da cidade que falavam pra mim assim, em Tuparandi, tu não é muito conhecido, talvez não vai dar certo. E tudo bem, acabou que na época eu abri um espaço bem pequeno, assim. Mas eu acho que os pacientes, as clientes acabam nos escolhendo, né? Eu acho que por quem nós somos, ou porque se identificam realmente, né, com o trabalho, enfim, tudo mais. Acabou que em cerca de 9 meses, assim, aquele espaço já tinha se tornado pequeno, assim, pra mim. Não tinha mais condições de eu manter, né, no mesmo estabelecimento. Eu já ampliei daí, né? Acabei ampliando o espaço. Me desliguei do hospital em virtude disso, até para conseguir me dedicar, né? Mais a parte Tava faltando. Então, no momento que eu empreendo nessa área, né, do salão, eu me desligo do hospital e aí eu me divido ainda entre a prefeitura, né, e o salão de beleza. Porém, nesse meio tempo também eu concluo, né, a pós-graduação em estética avançada. E aí vem outra parte da minha vida, né? Eu pensei, bom, agora eu vou ter que me dividir novamente entre consultório, salão e prefeitura, né? Entre o posto de saúde. E nisso também veio a FEMA, né? Eu já ia perguntar, tá? E aí veio E nisso veio o convite. O conhecimento, né? E aí nisso veio o convite para ingressar, né, o corpo da graduação de enfermagem da FEMA enquanto professor. Então já seriam 4 atribuições. Tu tá desde a primeira turma de enfermeiros? Não, eu entrei posteriormente. Eu tô na instituição faz cerca de 2 anos agora. Sim, não. Então, eu entrei posterior. Agora tá na 3ª turma já. Isso aí. Enfermagem. E então o que aconteceu foi que acabou, né, que foi faltando realmente tempo, né, para conseguir me desdobrar entre esses locais. Mas a parte da estética ser enfermeiro, né, me proporciona algumas facilidades junto com aquela questão de eu olhar e eu conseguir ter aquele aprendizado muito fácil, né? Levou com que eu me aprimorasse muito na questão dos procedimentos faciais,
né? Então, por mais que eu tenha habilitação também para a parte corporal, é algo que eu não tenho saída praticamente, né? Eu não tenho praticamente demanda de pacientes da área de corporal. Eu sempre brinco, se eu tiver 30 pacientes para face, eu vou ter uma para corpo. É bem pouco, assim, realmente. Mas porque... Por que isso, Daniel? Porque essa demanda maior na questão da estética facial. Eu noto, o que eu percebo, assim, eu acho que pela linha de trabalho que eu adotei, né? De executar procedimentos que tragam mais naturalidade, né? Não pensando em transformar a face da pessoa, mas sim adequar a face dela à idade que ela tem, né? E isso eu noto que, até pela questão da região que a gente está inserido, questão do trabalho, né? A gente tem muitos agricultores, né? Aqui, Ou sejam pessoas homens, que sejam trabalharam mulheres, ou muito pessoas que tempo trabalharam muito tempo, na agricultura, se expuseram ao sol, não sem utilizavam proteção. protetor solar, enfim, né? Porém, essas pessoas, elas chegam numa determinada fase da vida em que elas percebem que elas não precisam estar, né, com uma aparência envelhecida, né? E aí, também já com uma questão financeira um pouco mais estabelecida, que a gente sabe que também, né, Conta é bastante, importante, né? nesse processo, né? E aí, eu acabo, né, indo para uma linha de trabalho, então, para essa adequação, né? Buscando mais essa questão de medicina regenerativa, né? E trabalho, obviamente, assim, com a questão toda de harmonização facial. Então, são procedimentos diversos que a gente engloba, né? Desde toxina botulínica, bioestimuladores de colágeno, fios de PDO, fios de tração. São inúmeras, né, as técnicas que a gente utiliza, né, para chegar, né, aos próprios preenchimentos faciais. Mas eu sempre busco, assim, nos meus atendimentos, de fato, adequar, né? Adequar o procedimento à idade dessa paciente, seja ele homem, seja ela mulher, né? E eu acho que isso foi algo que foi chamando a atenção, né? Então eu começo, já tô com cerca de 2 anos agora já de consultório e Onde é que tu tá atendendo? eu atendo em Tuparandi, eu tenho o consultório em anexo ao salão, né? Fica próxima à loja Quero Quero, ali na cidade de Tuparandi, que é um ponto de referência que todo mundo conhece, No né? centro, na área No central. centro, tudo em Tuparandi, bem dizer, é centro, né? Fica ali na rua Castelo Branco, número 36, já fazendo meu merchan, né? Sim. Mas eu atendo também Santa Rosa, né? Eu atendo na Realize Odontologia. Fica aqui na Travessa Brasil, em cima do Totem Vestibulares. Ali eu atendo normalmente nas quartas-feiras, à tarde, de 15 em 15 dias, ou conforme, né, a agenda de pacientes. Mas... E ainda me divido em algumas outras cidades, porque eventualmente, como eu tenho essa ligação com Santa Cruz, eu acabo me deslocando para lá e atendo pacientes de lá também. O mundo acabou ficando bem pequeno, né, para Daniel Tavares, assim, tudo muito... Eu corro bastante, né? Eu faço alguns quilômetros aí para me desdobrar, né? Mas eu acho que isso tem muito a ver com a paixão, né? Aquilo que a gente gosta de fazer, né? Eu gosto muito dos resultados que eu entrego às pacientes que... A maioria são mulheres? Ou Quando eu homens comecei, assim, era uma proporção de 10 para 1, assim. Hoje em dia já tá um pouquinho, já tá mudando. Eu noto, assim, que... Os meninos também estão chegando. Estão chegando, né? Os meninos, eles buscam muito a questão de toxina botulínica, é algo que tá bem forte, né? Para tratamento também de linhas de expressão, Pra né? preenchimento, né? Por exemplo, tem gente que tem muitas linhas, por exemplo, Muitas na linhas, testa. testa. Aí, qualquer sorriso, eu costumo Já fazer fica assim, marcado, bastante, né? Até a maquiagem fica ruim de fazer. Porque... A toxina é algo fantástico, assim. É algo que as pessoas ainda confundem, né? Até na hora de fazer, né, o agendamento das consultas, assim, todo mundo chega e fala, eu quero fazer um botox na boca, por exemplo. Mas não, são procedimentos, na verdade, totalmente diferentes, né? Às vezes a pessoa fala o nome do procedimento, mas pensando em outra coisa, né? Então a gente adequa tudo isso. Mas existem hoje no mercado, né, uma gama de procedimentos e técnicas que a gente pode utilizar para trazer esse rejuvenescimento, né? E esse tratamento de pele que a gente consegue executar até certo ponto, né? Isso daí eu digo não só na minha categoria, mas de todos os outros, né? Porque a estética, ela se abriu para diversas áreas, né? Na odontologia, biomedicina, na enfermagem, né? E a gente também sabe até que ponto a gente consegue ir, né? Então é bem comum também a gente receber, eu pelo menos receber no consultório,
algumas lesões de pele que são suspeitas, às vezes, inclusive, de alguns tipos de câncer de pele, né? Em razão de tudo isso que a gente já conversou, exposição solar excessiva, alguma hereditariedade. Então, eu trabalho já em parceria, assim, com alguns médicos, já também para conseguir encaminhar esses pacientes e pedir uma opinião, porque que, de certa forma, já aconteceu alguns casos, sim, de fato, né? Serem lesões que exigissem um tratamento médico. Então, eu acho que isso é bem importante, né? Que não é só a questão da estética. A gente sempre... eu, pelo menos, enquanto enfermeiro, eu consigo ter esse olhar, né? Às vezes a pessoa vem para alguma coisa, mas por eu ser da área e já ter, né, uma experiência ali com tratamentos diversos de saúde, né? Já consigo ter esse olhar de dizer, olha, esse caso não é para mim, tu vai precisar de um profissional médico, né, nesse tipo de situação, porque tu aqui, olhando tua pele, inspecionando, né, a gente nota, observa que tu tem uma lesão que pode ser algo a mais grave, e que precisa, né, de uma outra, e isso que da visão de uma outra profissão. Muito importante, a importância de você, quando for buscar um tratamento estético, ver o profissional que vai te atender, o que conhecimento que ele tem na área da saúde. Eu tenho falado isso aqui com muito, assim, porque a gente também, né, é uma instituição que forma profissionais para a área da saúde. Temos aí o curso superior de enfermagem, que tu é um dos Temos a pós-graduação também, pós-graduação, né, enfermagem estética. Então, assim, ó, eu me sinto muito mais segura. Vou numa massagista, sei que ela tem a formação em enfermagem, fico muito mais tranquila. Vou em qualquer serviço que tu vai, principalmente a questão estética. O cara tem uma formação, né, o homem, a mulher, o profissional tem uma formação na área da saúde. Cara, isso dá uma segurança na gente, né? Exatamente. E ainda mais se é formação FEMA também. Eu já vou puxando aqui para nossa instituição. Daniel, menino, já é 13h32. Nós vamos ter que deixar essa prosa aí para mais uma vinda tua. Pode ser? Claro. Então, para você que chegou agora, você pode dizer assim, Eli Rodrigues, perdi a entrevista com Daniel Tavares. Não perdeu, não. Tá registrado aqui daqui a pouquinho, disponível no nosso Facebook, os recortes no Insta, vai estar na íntegra no nosso YouTube. Inclusive, tem vídeo novo no YouTube. Vai lá, acessa, compartilha, clica no joinha, segue a gente precisa dessa tua força pro nosso engajamento nas redes. Tá bom, Daniel? Pra finalizar, até breve. Por favor, mas fecha o teu raciocínio, Voltarei. Deixa aí uma mensagem pra galera também de ano novo, né? Ano começando, fica à vontade. Quero deixar um abraço especial, acho que para todos os colegas primeiro da instituição, né? Aos nossos queridos alunos que estejam nos escutando também. A todas as minhas pacientes e aos meus pacientes que também me acompanham, né? Eu já vi ali no Instagram, né? O pessoal já mandando algumas mensagens. Quero escutar a Dani, enfim. Então, eu acho que é super importante, né? Esses momentos, porque a internet ela é muito fácil da gente buscar dadas informações, né? E às vezes a gente olha um perfil no Instagram e a gente compra, às vezes, um produto ou compra uma pessoa e a gente tem aquela troca, às vezes, pessoalmente e a gente desconstrói muitas coisas, né? Da mesma forma acontece no momento que me escutam, né? Às vezes a gente transmite uma imagem diferente do que aquilo que a gente realmente é, né? Então eu fico muito feliz, assim, por todo o acolhimento da região, né? A mim, enquanto profissional, então eu tenho também um apreço a toda a região, porque hoje eu já tenho pacientes, né, de diversas cidades aqui, e fico muito feliz, estou muito feliz, né, de fazer parte da FEMA, fico muito feliz, né, de toda da minha trajetória, da minha ligação com Tuparendi, com Porto Mauá. Eu acho que tudo isso, né, impulsionou muitas coisas que vem acontecendo na minha carreira, né, e vem muitas outras coisas, né, por aí, né, muitas novidades. Eu acho que a gente está sempre em busca, né, de outras oportunidades. Então a gente vem sempre buscando crescer e com certeza trazer, agregar, né, tanto a FEMA quanto em todos os locais que eu atuo, agregar aquilo que há de melhor, né, de mim enquanto profissional. Maravilha! Esse então é o doutor Daniel Tavares, que esteve aqui com a gente. Obrigada, meu querido. Até a próxima. Pra você aí, ó, tá chegando. Chega mais, vou trazer uns recadinhos pra você. E já eu tô de volta. FEMA News rolando pra você até as 14 horas. Obrigada por estar com a gente na emissora que é feita pra você.